Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Conforme nós combinamos, então, hoje eu não vou poder estar ao vivo com vocês, eu tô deixando essa aula gravada, né? Porque eu tô com alguns problemas aqui com reforma e barulho durante o dia, né? Então essa reforma ela vai durar essa semana e a próxima, tá bom? Então a gente não vai estar ao vivo. Essa semana são essas instruções sobre a avaliação bimestral e semana que vem vocês vão fazer a prova, né? A avaliação dentro do nosso próprio horário de aula, tá bom? Então eu preparei essa aula de hoje para dar as instruções sobre os próximos passos que nós vamos fazer na disciplina de geografia, para finalizar, né, esse segundo bimestre. Tudo bem? Então vamos lá. Então, nossa avaliação do segundo bimestre de geografia, ela vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 29/6, tá? E essa avaliação vai acontecer no nosso horário de aula normal, tá? Então, a avaliação vai ficar aberta no período da aula, com duração de 1 hora, das 10 às 11 da manhã. Então, se vocês vão estar na outra aula, vocês entram, o link vai estar lá disponível para vocês, né, dentro das atividades, das tarefas. Eu vou tentar deixar da forma mais clara e fácil para vocês encontrarem. Vocês vão entrar lá e vão fazer uma avaliação, tá? Essa avaliação, então, ela vai ser uma avaliação de múltipla escolha, né, de alternativas, já que ao longo do bimestre vocês já vão ter me feito 2 entregas de avaliações dissertativas, né, avaliações objetivas. Então, vocês já me entregaram uma avaliação. Ao final dessa aula de hoje vocês já vão fazer uma segunda avaliação e fica faltando então só a nossa avaliação do bimestre mesmo, a avaliação final, ok? Então essa avaliação vai ser de múltipla escolha no formato de forms que vocês já conhecem, né? Então assim que vocês terminarem, ele já vai me enviar o resultado da avaliação, tá bom? E é imprescindível, gente, que vocês façam essa avaliação, tá bom? Quem perder esse momento da avaliação, que vai acontecer no dia 29, caso também não tenha se saído bem nas avaliações contínuas, provavelmente vai ter uma nova oportunidade lá na recuperação, a partir, se eu não me engano, do dia 6, tá bom? O que vai então cair nessa prova? Todo o conteúdo do bimestre, tá? E quanto a isso, eu quero deixar vocês muito tranquilos. Quem acompanhou as aulas ao vivo ou gravadas, fez as atividades que eu sugeri, não vai ter nenhuma dificuldade de realizar essa avaliação, tá? Eu costumo falar que a avaliação ela não vai fugir nem um pouco daquilo que a gente já vem conversando, tá? O papel da aula no modo remoto, né, assim como na aula presencial, é muito importante, tá? Os pontos mais importantes que eu considero são aqueles que eu vou trazer à tona dentro da nossa aula, tá? Então é imprescindível que você assista às aulas. Caso você não tenha assistido, as aulas ficam à disposição, tá? Então volte, assista às aulas. Depois eu vou dar mais algumas instruções. Se você já fez esse processo, fica bem tranquilo, tá bom? Então vou agora falar um pouquinho sobre o conteúdo do bimestre, tá? O conteúdo então da nossa avaliação do segundo bimestre vai trazer os 3 capítulos que nós trabalhamos, tá bom? Então, o primeiro capítulo que a gente trabalhou agora no segundo bimestre é o capítulo 7, a Terra, estrutura geológica e formas de relevo, tá? E aí eu vou usar tanto o PDF que eu disponibilizei para vocês, que é o livro escaneado, como os slides que eu disponibilizei também, tá? São os slides do mesmo nome, estrutura geológica e formas de relevo. Aí, o segundo capítulo é o capítulo 8, né, que são agentes formadores e modeladores do relevo terrestre, capítulo 8. E aí, então, vocês vão utilizar os slides que se chama agentes formadores e modeladores do relevo terrestre, e o outro que são os slides agentes externos do relevo, tá? Não sei se vocês lembram, eu dividi o capítulo 8 em 2 partes. Na primeira parte a gente falou dos agentes internos de relevo e a segunda parte dos agentes externos. Então eu fiz 2 slides lá, vocês vão ter bastante facilidade de encontrar, tá? E a última aula que nós tivemos semana passada, capítulo 9, erosão e contaminação dos solos, só o PDF mesmo, tá? Eu não preparei slides, se vocês se recordam, tá bom? Esse conteúdo, então, a sequência é
a aula, o PDF e os slides. Então, buscar ter acesso a esses conteúdos, tá? Só para relembrar um pouquinho, no capítulo 7 a gente falou como nós identificamos as características do solo, né? E como que se formam os relevos. Então a gente falou os tipos de rocha e depois as formações de relevo, como diferenciar os relevos. No capítulo 8, agentes internos e externos, então a gente vai falar, né, como que se forma a fisionomia da Terra. Eu olho ali para uma montanha, eu olho para uma planície, como aquilo foi formado, né? Quais processos foram envolvidos ao longo desse processo, tá? Então, agentes internos e externos. E a última aula que nós tivemos juntos sobre erosão e contaminação dos solos, né? Então, nós falamos os tipos de erosão e como que se contaminam os solos em áreas urbanas e também em áreas rurais. Bem tranquilo. Claro que se você tiver com dúvidas ainda, pode retomar lá, né? Essa é a vantagem da aula remota, que a aula está sempre à disposição para você a qualquer minuto, qualquer momento, poder assistir novamente. E as nossas aulas também não passaram de 40, 45 minutos, então dá para fazer uma retomada daquilo que você tiver mais dificuldade. Tudo bem? No próximo slide eu coloquei algumas dicas, então, de como se preparar para essa prova, tá bom? Algumas dicas, então. Assistir às aulas gravadas, caso você não tenha assistido, ou caso você tenha dúvidas, tá? Às vezes assistindo ali, você consiga sanar algumas das dúvidas que porventura apareçam, tá? Então, ir lá. Todos os links das aulas estão dentro do meu canal lá do YouTube, tá? Então é só entrar lá que vão todas as aulas estar lá disponíveis, tá falando quais são as aulas do primeiro, do segundo e do terceiro. Então não tem dificuldades de encontrar, tá? Então se você não assistiu às aulas, assista. Vai te fazer muita falta se você for para avaliação e não tiver assistido às aulas. Como eu falei, nas aulas é que eu trabalho aqueles aspectos que eu acho mais relevantes, tá? Às vezes tem algumas coisas no livro que eu não trago à tona, porque eu não considero tão relevantes, tá? Então, assista às aulas gravadas. Também, ao longo do bimestre, eu fui propondo algumas atividades e exercícios do livro para vocês fazerem, tá? Do livro ou não. Então, se você não fez essas atividades e exercícios, faça, inclusive, a avaliação contínua, a primeira que eu dei para vocês. Tá? Fazendo essas atividades, você vai estar exercitando os aspectos que eu considero mais relevantes, né? Então, sempre ao final das aulas, eu fui dando sugestões de atividades. Então, se não fez, faça, tá bom? Também, gente, eu propus alguns exercícios e atividades do livro, mas você pode se aprofundar, fazer o restante dos exercícios, tá? Eu não gosto de passar, tem que fazer todos os exercícios do fim do livro, mas ele está à disposição de você, então você pode fazer a qualquer momento essa atividade, né? E as atividades, os exercícios e outras leituras que vêm, boxes, né, que vêm dentro do material que eu disponibilizo para vocês, textos de apoio, tá? Aproveitem esse material que eu estou disponibilizando para vocês. Eu estou dando um material gratuito para vocês, material, né, do livro, mais o material de apoio, os slides, mais a aula. Então você tem bastante coisa para se apoiar, tá bom? Eu gosto sempre, quando eu estudo, né, de ir lendo e resumindo aquilo que eu estou lendo. Caso você já tenha feito isso assistindo a aula ou assistindo as aulas gravadas, é uma boa coisa, né, de ir assistindo a aula e já fazendo o resumo. Mas você pode ir fazendo a leitura dos capítulos ou dos slides e também fazendo anotações, enfim, é uma boa forma de revisar. Vocês têm à disposição também, amigos, a monitoria, tá? A Débora sempre está mandando para vocês o link de monitoria. Então, vocês podem levar dúvidas, o conteúdo que a gente trabalhou é um conteúdo bastante específico, mas ela pode ajudar bastante vocês, caso vocês tenham as dúvidas, tá bom? Façam uso, eu não me lembro agora qual é o dia que vocês têm, não sei se é de quarta-feira, tá? Mas a Débora sempre está postando o link para monitoria. Participem, usem, tá? Faz parte daquilo que está à disposição de vocês, então não desperdicem, certo? E aí, gente, então se você cumpriu todos esses passos que eu falei,
assistir às aulas gravadas, fazer as atividades propostas, fazer as demais atividades do livro, fazer a leitura dos capítulos dos slides. E após a monitoria, se você ainda tiver dúvidas, você pode me mandar uma mensagem nesse e-mail, tá? alinecalão@gmail.com, ou dentro mesmo do próprio Classroom, tá? E vocês podem me buscar de outras formas, tudo bem? Eu ainda não tô no grupo de vocês, pelo menos até agora, domingo, eu pedi para me colocarem no grupo, eu ainda não tô lá. E quem teve acesso aí, eu pedi pro Gabi, para algum aluno me colocar. Se vocês quiserem me colocar no grupo do WhatsApp, fiquem à disposição, tudo bem? Vou seguir aqui. Gente, dica, né? Momento dica. Mais um, né? Todo o material utilizado nas aulas, todo o material, tá? Estão no Classroom. Todo o material utilizado nas aulas, slides, PDFs e links das aulas gravadas estão no mural do Classroom. Procura com calma o que você acha, tá? Vai lá, eu sei que de repente ali no mural acabam aparecendo bastante publicações, informações, mas vai com calma, vai do mais antigo para o mais recente, que você vai encontrar na sequência das nossas aulas, semana por semana, o material disponibilizado, a aula gravada, as sugestões de atividades estão dentro dos PDFs, tá bom? Dos PDFs não, dos PowerPoints. Então procurem, tá? Os slides, tá tudo lá para vocês, faça esse processo com calma, tá? Vocês têm uma semana para fazer isso com bastante tranquilidade. Se você não encontrar, me manda uma mensagem. Na medida do possível eu te atendo. A hora que eu conseguir ter acesso a isso, eu te atendo, tá bom? Vou dar um golinho de água aqui. Beleza, lindo. Pessoal, então hoje eu já dei as instruções para vocês fazerem a avaliação, que é a nossa avaliação do bimestre. Nós já fizemos uma primeira atividade de avaliação contínua e hoje eu vou propor para vocês uma segunda atividade de avaliação contínua, tá bom? E que você vai fazer agora, tá? Já mais uns 5 minutinhos eu devo estar terminando as instruções e você vai sair daqui e vai lá para o Classroom e já vai fazer a atividade que eu estou propondo para você, tá? Se você falar, eu não quero fazer agora, eu faço depois, tudo bem. Só que você vai precisar tirar um outro tempo da tua vida para fazer isso, sendo que esse momento já é o nosso momento da aula de geografia. Então eu estou disponibilizando esse momento para você já fazer sua atividade, para você não ter que ocupar um outro momento. Encara também esse momento dessa atividade que eu estou pedindo para você como uma forma de estudo já para a avaliação da semana que vem. Então faça com seriedade, tá bom? Capriche, você não vai ter dificuldade de fazer, eu te garanto. Tá? Se você já está acompanhando as aulas, não vai fugir nem um pouco daquilo que a gente vem conversando. Tá? Então, essa avaliação vale 5 pontos. Ela deve ser entregue no campo de tarefas lá, as atividades do Classroom, onde você sabe bem onde encontrar. E essa atividade que você vai iniciar agora, amigo, ficará aberta, essa atividade ficará, eu coloquei aberto, né? Mas é aberta somente nos dias 22 e 23/6. Não vacile. Então, só fica aberto hoje e amanhã, tá? Hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Não fez, vai fazer depois na recuperação, tá bom? A gente não tem mais tempo hábil para conseguir fazer uma recuperação dessa atividade. Já tá bem no fim, tá? Então, se você não conseguir fazer agora essa atividade, provavelmente fica para recuperação bimestral, tá? E, gente, eu já te adianto, eu vou mudar de slide daqui a pouco e te mostrar essa atividade. Ela é muito simples, você vai fazer em 10 minutos. Então, use esses 10 minutos agora da tua aula para fazer, tudo bem? Essa atividade, então, como eu falei, ela vai estar lá no Classroom e eu vou colocar uma folha de respostas anexada, como eu fiz na outra atividade. Porém, alguns alunos tiveram dificuldades, ou o Classroom não anexou, ou deu algum problema. Então, eu coloquei uma folha de respostas anexada lá, tá? Então, coloca a resposta nessa folha. Mas, se você tiver algum problema, me envie como você conseguir, tá? O importante é você fazer esse envio para mim o quanto antes. Eu não consigo fazer dentro do documento, faz no corpo da mensagem, faz um documento e coloca o link e eu vou fazer o possível para acessar, tá bom? Então, me manda como você conseguir, mas me manda, me envie. Tudo bem?
Seguindo mais um pouquinho, então, aproveite, faça a atividade como um estudo para a prova. Eu falei agora há pouco, né? Esse momento que você está disponibilizando 10 minutinhos para fazer essa atividade vale 5 pontos da tua avaliação e você já está fazendo um estudo para a prova. De repente você já vai sentir, eu preciso estudar isso, não preciso, já estou tranquilo, tá bom? E, por fim, a nossa atividade, tá? A atividade, então, super simples. Eu quero agora que você leia esse slide e já vá direto para o Classroom. Essa atividade já está lá no Classroom para você fazer. Hoje e amanhã, nem um dia mais, tá bom? Qual é a atividade? Escreva um pequeno texto que tenha no mínimo 7 linhas, então menos de 7 não pode ser. Pode ser mais, menos de 7 não, tá? Onde você irá tratar sobre as principais formas de contaminação dos solos em áreas urbanas e rurais no Brasil, trazendo à tona as suas consequências. Então, quais as consequências da contaminação dos solos nas áreas urbanas e rurais no Brasil? Né? Então, você vai falar como ocorre essa contaminação e quais as suas consequências, tá? E depois, no final, né, finalizando o seu texto, quais medidas podem ser tomadas sobre esse assunto e quais já existem hoje em nosso país. Então, eu vou falar formas de contaminação dos solos, áreas urbanas e rurais no Brasil, suas consequências e como tratar desse assunto, tá bom? Pode falar medidas que já existem e quais poderiam ser implementadas no caso de ela não existir aqui no nosso país. Aline, eu não sei se existe ou não existe. Bora pesquisar, bora buscar atrás alguma informação no livro ou em outras fontes que você considerar confiáveis, tá bom? Então, gente, leu aqui, dá uma refletida e agora mesmo, sem pensar, abre o Classroom, vai lá nas atividades, essa tarefa já está disponível para você fazer. 7 linhas, tranquilão, tá? Aline, eu gosto de escrever mais. Pode mandar bala. Eu gosto bastante também de escrever, tá? Para mim, eu coloco no mínimo 7 linhas, porque eu considero que menos de 7 linhas não dá para desenvolver essa temática, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula agora, nesse momento, contando que você está saindo agora, indo pro Classroom. Aliás, gente, eu vou aproveitar que eu tô gravando a tela. Tô indo lá, tá? Então, tá aqui o mural, ó, a Débora marcando monitoria com vocês. Aqui tem a minha postagem, até eu falei que ia trabalhar tempo e clima, não vou trabalhar, vou deixar para a próxima semana, tá? Aí você vem aqui no seu mural, entra nas atividades e você já vai encontrar a atividade que eu vou disponibilizar para você, beleza? Então, muito obrigada por estar comigo até agora, espero que você esteja bem, tô mandando boas energias aí para você realizar essa atividade bem tranquila. Segue os passos lá para avaliação e se você tiver qualquer dúvida, qualquer problema na realização da atividade, nos estudos para avaliação, entre em contato comigo, eu estou à sua disposição, tá bom? Se cuida por aí, boas energias, bons estudos. Um beijão, gente, se cuida. Vou encerrar a gravação então, bora pro Classroom, hein? Tchau, gente. Beijão.